Olá pessoal, tudo bem com vocês? A história do ateísmo, ela é, de uma certa maneira, a partir de uma certa abordagem, a história de um preconceito. E esse preconceito, assim como os preconceitos que existem de um modo geral, eles se manifestam através de ações, de atitudes, mas também por meio de palavras. E no caso da história do ateísmo, o preconceito que durante muito tempo e que ainda hoje não desapareceu completamente relacionado ao ateísmo está diretamente atrelado à própria palavra ateu, cujas origens lá na Grécia Antiga já traziam um caráter pejorativo, né? Já era um sinal de estigma, que era colocado em determinadas pessoas de maneira a diferenciá-las de um conjunto da sociedade, de modo a segregar, a separar, a excluir, e no limite a punir essas pessoas de forma a desaparecer com elas. E para reforçar isso, a palavra ateu ela foi sendo associada ao longo do tempo com outros termos que ajudaram a reforçar esse preconceito. E eu quero falar um pouco sobre isso, então, no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos aqui ao canal, O meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e atualmente eu faço pesquisas relacionadas à área de História do Ateísmo. E aqui o canal é uma forma de compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho. Então, em decorrência disso, eu peço, se vocês puderem, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, que tudo isso ajuda a impulsionar e a fazer com que esse tipo de conteúdo ele tenha uma maior abrangência. Vamos lá. Tá? Então hoje eu queria falar um pouco, já falei, mas enfim, quero trazer aqui mais alguns elementos sobre isso, relacionado à questão do preconceito, que faz parte, que está como um elemento presente dentro da realidade de muitos ateus e de muitos ateias, Como eu falei, a história do ateísmo ela pode ser vista a partir de uma perspectiva com uma história de um preconceito. Inclusive eu trabalhei com isso no meu último livro. Lá em 2014, quando o ativismo ateísta no Brasil ainda estava pujante, ainda que já começasse a dar sinais de esgotamento, um jornalista lá do Espírito Santo, Gabriel Felipe, ele assumiu a empreitada de publicar uma revista ateísta. Foram publicados alguns números desta revista aqui, Esse aqui é o número 1 da revista, Revista Ateísta, e a matéria de capa dessa revista, lá em 2014, era a difícil tarefa de ser ateu no Brasil. Então veja só, 2014. Então, ou seja, essa revista, este número aqui, tem 10 anos, completa 10 anos neste presente ano de 2024. E ali vai falar então um pouco, a matéria de capa da revista fala sobre o preconceito em torno dos ateus e das ateias no Brasil, naquele momento, trazendo inclusive pesquisas que corroboravam essa afirmação. Como eu falei para vocês, esse preconceito que existe em torno de ateus e de ateias, ele é muito associado à própria palavra, Como eu falei logo no começo, a palavra ateu, ela foi construída, ela surge trazendo um estigma, Essa é uma palavra, já mencionei aqui algumas ocasiões aqui no canal, essa é uma palavra que tem origem grega, do ponto de vista da etimologia. E os registros mais antigos da palavra, no século V, antes da Era Comum, elas indicavam que ateu era um termo usado para se referir a pessoas que viviam sem a proteção dos deuses, Então, que viviam numa condição de adversidade. Então, assim,
não era de bom tom, né? Ninguém queria estar numa situação de ateu, ninguém queria estar numa situação de não contar com proteção divina, né? Então ficar à mercê aí dos perigos, né, que rondavam a vida, né? No final do século V, já na virada do século IV, antes da Era Comum, há uma mudança de ênfase no que significava o termo ateu. E ele passa a ser utilizado cada vez mais com o propósito de se referir a pessoas que não reconheceriam os deuses, né? Então, não mais agora aquela questão de viver sem a proteção das divindades, mas de ser alguém que se apresentava com uma posição de não reconhecer os deuses. Mas não era exatamente aqui a ideia de não reconhecer a existência dos deuses, mas era uma ideia de não reconhecer no sentido de não prestar reverência, de não cultuar os deuses a partir de atitudes práticas, como, por exemplo, não participar de uma cerimônia religiosa, não prestar culto, não ir aos templos sagrados, etc. Então mostrar essa questão de uma indiferença em relação às divindades, que era visto como uma atitude arrogante, uma atitude de confronto em relação ao ser divino, que era aquilo então que orientava e que determinava o destino das pessoas no mundo grego. E lá no mundo grego, e aqui eu vou tratar sobre isso aqui neste meu livro, O Espectro do Ateísmo, lá no mundo grego, o termo ateu ele foi associado, ele foi visto como sinônimo de um outro termo, que é o termo ímpio. Então aqui farei uma leitura muito breve sobre a questão do ímpio, o que significava ímpio. Dizia o seguinte, a noção de impiedade inicialmente estava centrado na ideia de atentado à família, um desrespeito aos pais e aos mortos. Como a cidade era vista como continuidade da família em dimensão mais ampla, a impiedade se tornou um delito dentro da polis, reforçado pela crença de que a polis, a cidade-estado, ela estaria sob proteção divina. Então, assim, enquanto o ateu era apresentado como aquele que não demonstrava uma posição de respeito em relação aos deuses, o ímpio era aquele que explicitamente tomava uma atitude hostil em relação aos deuses. Por exemplo, uma depredação em relação aos templos religiosos. E isso, dentro do contexto grego, pelo menos no que se refere à cidade de Atenas, isso se tornou um crime passível de ser punido por meio da lei. Então, assim, existia uma fronteira muito tênue entre ser ateu e ser ímpio. O ateu nega, o ateu não reconhece os deuses, e o ímpio, além de não reconhecer os deuses, age de maneira hostil em relação a eles. Então, entre ateu e ímpio, há uma fronteira ali muito tênue, e na verdade, muitas vezes, o termo é utilizado como sinônimo. Ímpio, o ateu, ateu, um ímpio. Então, quando nós vamos para o período medieval, o termo ateu ele desaparece do vocabulário europeu, e há um outro termo que ganha força naquele cenário e que posteriormente o termo ateu será associado, que é a categoria de infiel. Vamos ver aqui no livro que eu coloquei, o infiel. A fidelidade se referia a um compromisso mútuo, a uma relação declarada com uma pessoa poderosa. Os infiéis na Europa medieval eram, antes de tudo, aqueles que agiam deslealmente, ou aqueles que, por meio de traição ou azar, não participavam das relações mútuas com Deus,
com os cristãos latinos e com seus reis. Então, ou seja, a ideia de fidelidade é uma ideia de compromisso em relação ao outro, né? E aqui, esse compromisso em relação ao outro, ele pode ser visto como em relação a Deus, em relação aos cristãos, em relação aos reis. O infiel é aquele que não tem essa atitude, né, de lealdade, de compromisso em relação ao outro. E aí, no período medieval, existia uma série de categorias que poderiam ser consideradas infiéis. Por exemplo, os hereges eram uma categoria de infiéis, blasfemadores e apóstatas eram outro, porque agiam deslealmente para com seus votos e sua filiação ao cristianismo, não porque não acreditassem em Deus. Os cismáticos, os antipapas e seus partidários eram também infiéis, desleais em sua relação com o Papa e a Igreja de Roma, embora não errassem em questões teológicas. Cristãos latinos normais poderiam ser mais uma categoria de infiéis aos olhos dos pregadores. Podiam ter tido convicções perfeitamente ortodoxas, mas ainda assim agirem de forma desleal ou desconfiada com respeito a Deus, seus mandamentos e sua comunidade. Então nós vamos ter isso. E o que vai acontecer dentro do contexto europeu? No início da Idade Moderna, no cenário do humanismo, daquela revalorização da cultura greco-romana, há uma redescoberta da palavra ateu. Inicialmente ela é empregada, no sentido latino, o termo é grafado do latim, mas posteriormente, durante o século XVI e já adentrando o século XVII, essa palavra ela começa a receber várias traduções nas línguas vernáculas, no inglês, no francês, no italiano, no português, no espanhol, etc. E a palavra ela surge sendo associada como sinônimo de impiedade, ainda se vê muito essa associação, mas também como sinônimo de infidelidade. E é uma palavra muito instrumentalizada nos conflitos políticos e religiosos daquele momento. Nós estamos falando no século XVI de uma Europa conflagrada por conflitos religiosos, quando há o cisma com as reformas religiosas, os protestantes, etc. e aqueles conflitos entre católicos e protestantes. Então, será muito utilizado o termo ateu como uma forma de se referir aos seus adversários. O católico é um ateu para o protestante e o protestante é um ateu para o católico. Então, não reconhecem Deus, não demonstram respeito em relação ao Deus. São infiéis, são pessoas ímpias. E a essas pessoas o que cabe é a punição. Então, há uma repressão muito forte nesse contexto, e dessa repressão, muitas vezes, a justificativa do ser ateu ela é utilizada como maneira de dar uma chancela para reprimir e silenciar pessoas. Então, até ali, o século XVIII, o termo ateu está muito carregado com esse sentido pejorativo, depreciativo, é uma mácula, Então, ninguém quer ser identificado como ateu. É só no século XVIII, particularmente na segunda metade do século XVIII, no contexto ali da filosofia iluminista, que nós vamos começar a perceber movimentos que vão tentar ressignificar o termo, dando um sentido positivo para a palavra ateísmo. Um caso é o Barão de Holbach, um filósofo do século XVIII, iluminista, declaradamente ateu, que no livro O Sistema da Natureza, de 1770, ele traz uma leitura diferente, que ele diz o seguinte: o que é com efeito um ateu? É um homem que destrói algumas quimeras nocivas ao gênero humano para reconduzir os homens à natureza, à experiência, à razão. E posteriormente ele ainda diz: se o ateu nega a existência de um Deus, ele não pode negar a sua própria existência nem a dos seres semelhantes. Ele não pode, portanto, duvidar dos princípios da moral, que nada mais é do que a ciência das relações subsistentes entre os seres vivos vivendo em sociedade. Então, ele tenta dar aqui um conteúdo positivo,
para a palavra ateu, é uma visão de mundo, e ao mesmo tempo ele traz aqui aquela ideia do que o ateu é uma pessoa que tem um comprometimento com uma moral, né? Que era uma das críticas mais perenes, mais longevas, atreladas à ideia do que é ser ateu, que inclusive ela é muito presente hoje. Então, no século XIX, nós vamos começar a ver gradualmente, né, um esforço de dar um caráter positivo a esse termo, apesar das dificuldades. No início da década de 1850, na Inglaterra, né, nós temos um ativista que vai criar, né, o nome dele é Jacob Holyoake, ele vai criar o termo secularismo e secularista, que seria, na visão dele, uma alternativa para a palavra ateu. Ele não se sentia muito confortável com o termo ateu, e aí ele cria esses termos, né, secularismo e secularista, para se referir às pessoas que lutavam, então, pela ideia de laicidade, pela ideia da liberdade religiosa, da liberdade de pensamento, né, pela separação Estado e Igreja, aquela coisa toda. Então, que vai estar muito presente nos movimentos de livre pensamento na Inglaterra e nos Estados Unidos no século XIX. E no século XX, a palavra ateu, ela continua sendo utilizada sempre dentro desse embate entre aqueles que se identificam com o termo e buscam dar um caráter positivo ao termo ateu, ateia, ateísmo, e aqueles que preferem não se associar com o termo. Eu não tenho uma crença religiosa, mas eu não me considero um ateu ou uma ateia, né? Evita. E aqueles, né, que é o caso que eu trabalhei aqui no livro, Espectro do Ateísmo, através de vários exemplos, como o padre Paulo Ricardo, Silas Malafaia, o teólogo adventista Rodrigo Silva, enfim, que continuam alimentando aquele caráter depreciativo em relação ao termo, né? O termo ainda com um caráter de insulto, né? Com um estigma. Então, ou seja, o preconceito ainda existente contra ateus e ateias se dá em parte muito identificado ou muito utilizado a partir do uso, né, da própria palavra ateu, ateia, através de conotações que acabam sendo estigmatizantes e ajudam inclusive a fazer com que muitas pessoas, ainda que não tenham crenças religiosas, ainda que não acreditem que exista algum Deus ou qualquer tipo de divindade, prefiram não se identificar, não se autodenominar enquanto pessoas ateias. Então, a palavra ela ainda está num processo de um embate de significados a ser atribuídos a elas. Então, isso faz parte aí da história do ateísmo e ajuda a entender que, por exemplo, em 2014, quando a revista Ateísta ela foi publicada na sua versão impressa pela primeira vez, a matéria de capa dela tinha sido exatamente para falar do preconceito em relação aos ateus e às ateias. Era isso, pessoal, por hoje. Volta em breve, deixe aí seus comentários, o que vocês pensam sobre o assunto, se alguém que não tem crença religiosa se identifica como ateu, como ateia, sim ou não, os seus motivos, enfim, vamos compartilhar aí essas experiências que é sempre bastante enriquecedor. Um abraço e até breve.